Nascemos a partir da fusão de um espermatozoide e um óvulo. Esta fusão dá origem a uma única célula, denominada zigoto. E por meio de sucessivos processos de divisão e crescimento celular, esta única célula dá origem a todas as nossas células, tecidos, órgãos e sistemas. Para que o processo de divisão celular ocorra, uma sequência ordenada de eventos acontecem para que a célula cresça e se divida em duas novas células. Esse ciclo de duplicação e divisão é conhecido como ciclo celular. O ciclo celular de uma célula compreende diferentes etapas, como podemos visualizar aqui ao lado. A primeira etapa é denominada de fase G1. Nessa fase, a célula que acabou de sair do processo de divisão celular, ou seja, que acabou de sofrer um processo de mitose, ela passa a produzir uma série de proteínas que são importantes para a fase subsequente do ciclo celular, que é denominado de fase S. Nesta fase, a célula duplica todo o seu material genético, bem como ocorre a duplicação também do centrossomo, que é importante para um evento de divisão celular subsequente. Após a finalização da fase S, a célula entra na fase G2. Nesta fase, para certificar-se de que a divisão celular ocorra de forma correta, a célula possui um ponto de checagem, chamado de ponto de checagem G2. Nesta fase, a célula vai checar a integridade do DNA. Há algum DNA danificado? Replicação do DNA. O DNA foi completamente copiado durante a fase S? Se erros ou danos são detectados, a célula irá pausar no ponto de checagem G2 para permitir reparos. Se os mecanismos do ponto de checagem detectam problemas com o DNA, o ciclo celular é interrompido e a célula tenta completar a sua replicação de DNA ou reparar o DNA danificado. Se o dano é irreparável, a célula pode sofrer apoptose ou morte celular programada. Neste mecanismo de autodestruição, assegura-se que o DNA danificado não é repassado para as células filhas, o que é importante para prevenir um câncer. Após a passagem da célula pelo ponto de checagem G2, se nenhum dano foi constatado, a célula segue para o processo de mitose, o qual vamos estudar agora passo a passo. No estágio inicial da prófase, a célula começa a quebrar algumas estruturas e a formar outras, preparando o cenário para a divisão dos cromossomos. Os cromossomos começam a se condensar, o que facilitará sua separação mais tarde. O fuso mitótico começa a se formar. O fuso é uma estrutura feita de microtúbulos, fibras fortes que são parte do esqueleto da célula. Sua função é organizar os cromossomos e movê-los durante a mitose. O fuso cresce entre os centrossomos à medida que eles se separam. Ainda, no início da prófase, é possível verificar que o nucleolo, uma parte do núcleo onde são formados os ribossomos, desaparece. Esse é um sinal de que o núcleo está prestes a se romper. No final da prófase, chamada também de prometáfase, o fuso mitótico começa a capturar e organizar os cromossomos. Os cromossomos concluem a condensação e por isso ficam bastante compactos. O envoltório nuclear se rompe liberando os cromossomos, o fuso mitótico cresce mais e alguns microtúbulos começam a capturar os cromossomos. Na metáfase, os cromossomos estão alinhados no equador do fuso, exatamente na metade entre os dois polos. Os microtúbulos dos cinetocoros pareados em cada cromossomo se ligam aos polos opostos do fuso. Durante a anáfase, as cromátides irmãs se separam sincronicamente e cada uma delas é puxada lentamente para o polo do fuso ao qual está ligado. Os microtúbulos do cinetocoro encurtam e os polos do fuso também se distanciam, contribuindo para a segregação dos cromossomos. Durante a telófase, os dois conjuntos de cromossomos chegam aos polos do fuso. Um novo envelope nuclear é remontado em torno de cada conjunto, completando a formação dos dois núcleos e marcando o fim da mitose. A divisão do citoplasma começa com a formação do anel contrátil. Durante a citocinese de uma célula animal, o citoplasma é dividido em dois por um anel contrátil de filamentos de actina e miosina, os quais formam um sulco na célula para dar origem às duas células filhas, cada uma com um núcleo. Para revisar o conteúdo da aula de hoje, acesse o site www.ciclocelular.com.br. Univale, movidos pelo conhecimento.